todos dormir. Já. Isso. Aham. Elisete, boa noite. Boa noite, Elisete. Deus te abençoe. Marcos Jusilene, boa noite, irmãos. Boa noite, Marcos, Lucilene, Gabriel e Jamile. Fátima, boa noite, irmãos. Boa noite, Fátima. Tia Miriam, boa noite. Miriam, boa noite. O tio Ferreira também. Ferreira também. Boa noite, Ferreira. Tudo bem, Ferreira? Depois da cirurgia, beleza. A tia Miriam disse que tá tudo bem, graças a Deus. O tio Ferreira tirou os pontos hoje. Glória a Deus. Renato, boa noite, já compartilhou também. Boa noite, Renato. Isso aí, meus irmãos, vamos compartilhando, hein?
Seu Simeão, boa noite, irmãos. Boa noite, seu Simeão, Dona Maria Helena. Deus abençoe vocês. Adilson Góes, boa noite, irmãos. Peço oração pela minha prova sábado em Floripa. Boa noite, Adilson. Vamos orar. Fazer uma boa prova. Lembrar do que estudou. Delberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Delberto. Dona Edna, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Edna, de seu Osvaldo. A tia Noemi, boa noite, Deus abençoe grandemente a todos. Boa noite, Noemi, que Deus nos abençoe. O Beto e a tia Midi, boa noite. Beto e Mídia.
Deus abençoe vocês. A Tati, boa noite, irmãos. Boa noite, Tati. A Jaque, boa noite, já compartilhou. Boa noite, Jaque. Vamos compartilhar. Leonardo, boa noite a todos. Boa noite, Leonardo França. João, boa noite para todos. Boa noite, João. Bem, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo dessa noite da Palavra de Deus com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, na Tua santa presença estamos, ó Deus, para estudar a Tua Palavra. Tua Palavra, ó Deus, que venha nos edificar, nos ensinar e nos mostrar, ó Deus, e revelar a cada um de nós o nosso pecado, a nossa situação diante de Ti. Ajuda-nos a crescer espiritualmente, ó Pai. Ajuda-nos a compreender as Tuas Sagradas Escrituras e que assim, ó Pai, que o Espírito Santo nos conduza para uma vida, Senhor Deus, de santidade diante de Ti. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens nos dado o privilégio de podermos estudar. Obrigado, ó Deus, por essa noite. Esteja abençoando esse momento, ó Pai, e que a Tua Palavra toque no coração daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Perdoa-nos, fortaleça-nos, é o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. O texto que servirá de base para essa noite, meus irmãos, está registrado na Epístola de Tiago, lá no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15. A origem do pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça.
quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Testes. Nós estamos sobre testes praticamente todos a nossa vida. A partir do momento que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo entrou no nosso coração, nós passamos a ter um padrão de vida determinado por Ele na palavra, e pelo fato de que a vida do crente é conduzida por Deus através da palavra, a nossa vida tem que condizer com aquilo que está aqui. E com isso nós vamos aprender que para isso acontecer é necessário nos levar a testes. E Deus, por sua infinita misericórdia, usa de sabedoria imensurável para testar o crente, para colocar o crente sob provação, para colocar o crente, permitir ao crente algo que tem que ser muito bem interpretado, muito bem pensado, para evitar cometer alguns erros. E o que nós vemos diante de nós hoje é que estes testes, eles têm por objetivo corrigir a nossa vida, tá? Nos preparando espiritualmente. E nós temos que aprender uma coisa, meus irmãos, que é muito difícil de nós vivermos sem ser testados. Porque o pecado, o mal do homem, está dentro do coração. E nós, raramente, nós vamos descobrir aquilo que nós sentimos, porque desconhecemos. Então, a palavra de Deus vem em nosso encontro, que Deus vai nos testar em determinadas situações para exteriorizar algo que nós temos por dentro, para a nossa edificação, para sermos aprovados. Nós somos provados para sermos aprovados. Esse é o primeiro ponto que nós temos que aprender diante de Deus. As provas estão aí. O nosso coração, como disse o Senhor Jesus, é o local da maldade. Então nós, para podermos ter um padrão de vida, Deus vai nos testar. E meus irmãos, prestar bem atenção, nós somos testados o dia todo. Nós somos testados em perdoar, nós somos testados na área do amor. Quanta coisa acontece conosco que durante um dia que nós deveríamos ter demonstrado amor e muitas das vezes nós não demonstramos. Somos testados na área do amor, da fidelidade. Nós somos testados nos nossos relacionamentos constantemente. Somos, meus irmãos, levados a ser provados na área da misericórdia. Quantas vezes nós ignoramos a misericórdia, quantas vezes nós estamos vivendo sem prestar muita atenção no próximo, e a vida vai continuando. Só que o Senhor nosso Deus, por nos amar profundamente, Ele não vai nos permitir continuar dessa forma. Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande em determinadas áreas, como o perdão, como a misericórdia, e nós vamos descobrir, meus irmãos, que realmente nós temos que ser testados naquilo ali, e para o nosso despertar, que nós temos que despertar para poder realmente tratar desse assunto. Não é? Porque aquele que não é provado, não é testado, a fé que não é testada, a fé que não é provada, é uma fé que não produz resultado. Por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar essa noite a necessidade de testes e a necessidade de vencer, né, de ser perseverante. O texto já começa: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Né? Às vezes nós estamos numa situação ruim, somos tentados a relaxar, somos tentados a não levar a coisa para o lado certo, e não somos perseverantes. Então a palavra de Deus vai nos levar ao ponto de que você será um homem feliz, ou uma mulher feliz, o termo é genérico, para que nós venhamos a ter consciência de um fato. Feliz é o homem que consegue ser perseverante durante essa situação, né, do dia a dia que nós temos com dificuldades. Nós estamos passando por uma crise grave de pandemia, pessoas têm morrido do nosso lado, pessoas que amamos têm ido embora,
E nós somos testados, somos provados, passamos por aflições, passamos por angústias. Aí o apóstolo vai dizer aqui uma coisa muito séria. Temos que ser perseverantes, temos que insistir em andar no caminho, para não vir a desistir. E perseverar, meus irmãos, tá? Perseverar sobre desgraças que acontecem, perseverar, tá? As provações, manter-se firmes na fé em Cristo. Às vezes, meus irmãos, eu tenho observado que a fé em Cristo ela é muito abalada com coisas que acontecem conosco, com coisas que acontecem em nossa vida. Porque nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, que a fé é construída por nós, tá? E muitas das vezes não estudamos, não queremos saber como é que funciona a fé na Bíblia. Muitas das vezes nós criamos algumas certezas, algumas coisas que realmente não condiz com a realidade. Por isso que quando somos colocados sob prova, sob teste, muitas vezes, meus irmãos, nós chegamos à área da desaprovação. Somos realmente reprovados diante de Deus. Porque o conceito que nós temos que Jesus Cristo pode, Jesus Cristo vai, que Deus vai fazer, que eu vou orar, ele vai ficar curado, que eu vou pedir a Deus, ele vai... Mas quando Deus não responde dessa forma, não age dessa forma, quando as crises vêm, permanecem um longo tempo na nossa vida, né? É porque nós, muitas das vezes, meus irmãos, criamos problemas para nós. Né? As pessoas podem achar que, não, esses problemas aconteceram. Acontece, meus irmãos, que o Senhor Deus é bom, é misericordioso. Ele nos dá as coisas. E como que nós estamos fazendo com aquilo? O que nós estamos fazendo com o nosso salário? O que nós estamos fazendo com as providências que Deus tem nos concedido dia a dia? O que estamos fazendo com a saúde? O que estamos fazendo com o nosso tempo? O que estamos fazendo como líder da família? Não é? Estas coisas, meus irmãos, muitas das vezes nos levam para o lado oposto da verdade. Não é? Porque muitas das vezes nós queremos que Deus resolva as coisas, só que Deus já resolveu. Deus está dando. Há poucos dias eu ouvi uma reclamação sobre isso. Né? Deus não me abençoou. Deus está abençoando demais. Demais. Está trabalhando, tem emprego, está fazendo, está tudo indo muito bem nessa área. É essa área que Deus está fazendo. Agora, como que eu estou lidando com isso? Aí o Senhor Deus vai nos levar a provas. Provas que vêm para o nosso bem. Provas que vêm para nós aprendermos a valorizar aquilo que Deus está nos concedendo. Que muitas vezes não sabemos administrar. Satisfazemos sim os nossos desejos pessoais. E isso é grave. E perigoso diante de Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus é questionado. Né? Muitas das vezes nós queremos questionar o Senhor Deus. A aprovação, meus irmãos, é algo que vem de fora. Nós somos provados por algo que vem de fora. Né? Porque a tentação, algo que vem de fora, é sob pressão, através de pressão. Por quê? Porque a tentação vem de dentro, através dos desejos. Nós somos tentados, meus irmãos, nunca devemos esquecer isso. Nós somos tentados pelos desejos que nós temos. Nós somos tentados por aquilo que está dentro do nosso coração. Aí vem a provação, vem o teste. O teste é aquilo que nós temos dentro do coração. Realmente vai resistir à provação? Por isso que o autor aqui está dizendo assim, para que sejam aprovados, né? Para que sejam, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. No nosso coração existe todo tipo de coisas que nós podemos achar. E nós podemos correr um risco muito grave com isso. Gravíssimo diante de Deus. E a nossa vida fica patinando no mesmo lugar um longo tempo. Desnecessário, né? Desnecessário. A tentação é os nossos desejos, que está dentro de nosso coração, está lá dentro de nós. Nós desejamos coisas, queremos coisas. E o Senhor Jesus Cristo vai nos orientar que o mal reside dentro do coração do homem. Aí o Satanás sabe disso, o diabo sabe disso. O que ele vai fazer? Ele vai nos provar. O que seria uma prova? Aí eu estou precisando de dinheiro, por exemplo, e ele facilitar algo que o dinheiro venha para minha mão. E eu aceitar isso e entrar por esse caminho. Quer dizer, não passei na prova. Fui provado, mas não tive controle sobre
a tentação, sobre o desejo. E aí, então, Tiago vem nos orientar através disso. Por isso que é bem-aventurado o homem que é perseverante. Ele é perseverante em se dominar, autodomínio. Ele entrega seu coração na mão de Deus, na mão de Cristo, e ele persevera nessa caminhada, não permitindo ceder, né? Somos desafiados, meus irmãos, a resistir ao pecado. E quanto mais nós resistimos ao pecado, mais amor nós demonstramos ao nosso Deus. Sim, meus irmãos, Deus quer que nós venhamos a resistir ao pecado. Tá? Tira da cabeça, Deus permitiu que eu caísse para mim pecar. Tira isso da cabeça. Deus permite o teste. Deus vai permitir para que você seja realmente aprovado. Tá? E revele amor a Ele. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós temos problemas no nosso coração, no nosso íntimo, no interior do nosso ser, que contrariam o nosso amor a Deus. É negativo com a minha relação com Deus. E aí o Senhor Deus vai nos permitir ser testado nessa área, para que eu venha melhorar, para que eu venha crescer espiritualmente diante de Deus. Deus permite testes, tá? Permite testes graves na minha vida. O amor de Deus leva as suas promessas, tá? Porque Deus faz promessas. Por que ele será bem-aventurado? O homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o que? A coroa da vida. Essa é a promessa, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Se nós prestarmos bem atenção, meus irmãos, o quanto nós vamos perseverar e não cair, se esforçar para não cair, tentar resistir ao pecado, tentar resistir aos desejos que saem de dentro de nós. Jesus deixou isso claro, que é isso que contamina o homem, né? Aqueles desejos que saem do interior do nosso coração, tá? Nós temos que vigiar isso para não vir pecar contra Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós cometemos o mesmo pecado de Adão, né? Nós gostamos de repetir o pecado de Adão, que quis culpar Deus por seu pecado. Muitas das vezes o Senhor Deus permite nós sermos testados com objetivos claros, específicos, tá? E aí quando caímos, viramos para Deus e dizemos assim, nós caímos porque Deus permitiu, foi da vontade de Deus que eu caísse. Da onde tiraram isso? Por isso que o Tiago vai dizer, nunca diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém. Isso não existe. O que o Senhor Deus permite e é da vontade de Deus é que você seja aprovado, que você seja melhorado, tá? Que nós possamos crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, ter um padrão de vida realmente elevado diante dele, para termos uma intimidade maior com ele, para sermos abençoados com a vida, para sermos coroados com a vida, para reinar como vida de Cristo que está em nós. E esse tem sido, meus irmãos, o objetivo dos nossos testes, né? Por isso o Tiago vai bater de frente com aquele que acha que Deus tem desejos, né? É da vontade de Deus que o crente vai pecar. Que é isso? Não reside isso. Deus não quer que você peque. Você é testado, permitido por Ele, testado por Ele, para se melhorar. A responsabilidade é minha, é nossa responsabilidade. Por isso que nós somos provados para sermos aprovados. Por isso que você vai ver Tiago falando aqui, olha, com perseverança, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, Deus aprovou a sua fé, porque você foi perseverante, porque você creu no Senhor Jesus Cristo, ficou firme com a fé em Cristo. Então, sim, nós vamos alcançar a promessa e vamos revelar um grande amor por Deus. E esse grande amor que nós revelamos por Deus, ele é abençoado com a vida. É abençoado em vida e abundância. É abençoado e coroado com a vida e abundância diante dele. Essa é a forma correta, meus irmãos, de entendermos, tá? O que o Tiago está nos ensinando aqui. Por quê? Porque nós temos alguns problemas muito sérios dentro de nós, que nos leva, muitas das vezes, a ficar na contramão da realidade. Passar a culpar Deus por aquilo que é da nossa responsabilidade, né? E tem outras coisas, às vezes, mas não quer culpar até o diabo, viu? Tem coisas que o diabo não é o culpado. É nós mesmos que decidimos fazer aquilo.
né? É nós mesmos. Então, muito cuidado, porque a carne tem um grande poder sobre decisões do homem. Nós temos, você sabe muito bem, que nós temos 3 inimigos: o homem, a carne, o mundo e o diabo, que vai usar os dois para poder afligir a alma do crente. Agora, bem-aventurado é o homem que persevera, que é perseverante na fé em Cristo Jesus, né? Sabendo de uma coisa, meus irmãos, quais são os nossos desejos? O diabo pode tentar em algumas áreas e que eu sou fraco, vou cair mesmo? Ou será que eu vou perseverar na oração, no estudo da palavra, botando meu joelho? Quando nós descobrirmos, meus irmãos, os nossos problemas internos, nossas fraquezas, os nossos desejos impróprios, pecados, nós temos que tratar disso, tratar constantemente diante do Senhor. Não adianta achar que não precisa de tratamento, nós temos que tratar. Por isso Jesus disse, é o médico dos médicos, ele é mesmo. Tá? Ele veio para isso, para cuidar, para tratar, para resolver os nossos problemas. Porque tem muito crente achando que depois que é salvo, acabou, não tem compromisso e nem responsabilidade para cuidar da sua vida espiritual. Da onde? Não existe isso. Nós somos responsáveis, Deus nos responsabiliza para nós cuidarmos. Existe um interagir de Deus e existe uma reação nossa. Temos que fazer isso, e com muito esforço. Porque tem sido assim desde o começo. Portanto, nós somos provados para sermos aprovados, tá? E é interessante que essas coisas vão acontecer com cada um de nós. E como nós não somos semelhantes, não somos parecidos, tem muitas coisas diferentes, as minhas áreas de fraqueza podem não ser a sua, as suas podem não serem a minha, e nós temos então aí um problema para cuidar diante de Deus. Se cada um tem os seus pontos fracos, tá? E quando nós temos esses pontos fracos, o Senhor Deus começa a tratar conosco, vai tratar de maneira diferente. Viu? Cada um tem a sua própria maneira. O problema do homem, no geral, está no coração do homem. Está lá dentro do coração do homem. Como Jesus Cristo vai revelar lá em Marcos 7, do 21 até o versículo 23, tá? Só para os irmãos terem uma ideia aqui, Marcos capítulo 7, olha o que vai estar aqui. A palavra de Deus vem nos orientar, meus irmãos. Capítulo 7, versículo do 21 ao 23. Marcos 7. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Agora preste bem atenção como tem coisa aqui que podem ficar expostos à provação. Nós somos provados em todas estas áreas, tá, meus irmãos? E temos uma tendência de ceder à tentação da provação. Aquilo que está sendo colocado diante de nós para sermos aprovados, para sermos provados, né? Porque se você vê essa lista aqui, dá até medo, viu? De dentro do coração do homem que procedem os maus desígnios. Maus desígnios são os maus planos, os pensamentos ruins, aqueles desejos que nós temos de fazer coisa ruim. Vai dizer para mim que você não sente isso de vez em quando? Alguém que te fere, alguém que faz uma calúnia, não é? Pois é, aí, meus irmãos, existe um grande potencial de quando vir a provação, de eu sentir tentação de cair nisso. Eu sou tentado movido, eu sou tentado pelo próprio problema. E o que vai acontecer comigo? Vou ceder a isso. Se eu não resistir, se eu não buscar no Senhor, se eu não me fincar o pé, se eu não botar o joelho no chão, com a fé em Jesus Cristo, eu vou ceder aos maus desígnios, à prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Mas uma hora como tem coisa que podem ser provadas. Sim, nós podemos ser provados no adultério, podemos ser provados, meus irmãos, na relação sexual ilícita. Jesus chegou a deixar isso muito claro para nós. Todo homem que olhar com uma intenção impura no coração, ele está dizendo o quê? Impura aonde? No coração. Ele vai ser tentado de dentro para fora. Mas o que é aprovação? A aprovação é a mulher que passa. A aprovação é a situação que está diante dos nossos olhos. Agora, se eu não vigiar diante de Deus a controlar isso, que já existe aqui dentro, e que Paulo vai nos ensinar a mortificar, a mortificação da velha natureza, do velho homem, é exatamente isso. É que quando ele começa a querer
viver ou ressuscitar, mate o velho homem. Porque se não for assim, nós não vamos ser aprovados. E ele vai mais longe: homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Olha, a coisa vai longe. Ora, todos esses males vêm de onde? De dentro do coração do homem. Meus irmãos, se pegar essa lista, você vai ver que o nosso inimigo tem um vasto campo, uma vasta área de nos colocar provas, de nos levar à prova. Quando Deus permite lá do céu, prova fulano de tal, aí eu já tenho que ficar com o pé atrás. Tenho que ficar observando como é que a coisa está séria. Tá? Por quê? Porque se eu não estou vigiando, vigiar e orar para não cair em tentação, vigiar e orar sem cessar. Mas tem que ser sem cessar, porque a quantidade de fragilidades que existe dentro de nós, de nos expor, de sair de dentro do nosso coração, e que nós não temos domínio sobre aquilo, a não ser que nós venhamos realmente submeter isso ao Espírito Santo, submeter isso à oração, à busca incessante de oração, vigiando constantemente a nossa natureza humana, temos uma tendência de ceder, meus irmãos, às provas. Somos tentados por nós mesmos a olhar para algo e desejar. O desejo do coração é pecar. E se quando Deus fala assim, agora eu vou testá-lo nessa área, vou permitir que ele seja... Quando você olha para aquilo, você é testado, você é impulsionado pela vontade. Agora, se não tiver ali de vigia, orando firme e forte, pode ter certeza, viu? Vai pegar o caminho do pecado. Vai. E fica muito difícil de se livrar dele depois. Não vai. Provados para satisfazer a vontade do coração, que é corrupto. Tem pessoas que acham que pode confiar no coração. Não, eu sou forte, eu consigo, eu leio muita Bíblia, eu oro muito, eu posso fazer isso aqui. Não pode. Lembre-se que nós estamos sendo enganados pelo nosso coração, porque ele é corrupto. Jeremias deixa isso muito claro lá no 17. Hein? Corrupto. Meu irmão. Vai olhar para o teu corrupto. O coração é corrupto mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O Senhor respondeu, conheço. Por isso, como eu conheço o teu coração, que é corrupto mais do que todas as coisas, eu vou fazer testes com você, para você amadurecer em certas áreas que você é mais fraco. Para poder ficar forte, para poder amadurecer, para poder resistir ao inimigo, e para poder ser abençoado, alcançar a coroa da vida. É assim que o Senhor Deus está nos tratando. Tá? A vontade de Deus fortaleceu os seus filhos contra o pecado. Lembra de Pedro? Quando foi permitido, meus irmãos, ser peneirado pelo diabo. Estão lembrados do Pedro? Satanás foi no céu e falou o quê? Permita o Pedro para mim, que eu quero peneirar a vida do Pedro. Jesus foi lá, mas não permita que a fé dele caia. Isso mesmo, meus irmãos. Porque Pedro foi peneirado em que área da vida dele? Da presunção, da arrogância. Meus queridos, ele foi peneirado ali. O diabo foi permitido por Deus testar Pedro, provar Pedro. Mas o diabo acabou fazendo aquilo que Deus queria, aquilo que Jesus queria, que era fortificar Pedro, que era dar forças a Pedro para ele encarar a vida de forma diferente, para que ele viesse entender suas próprias fraquezas. Ele foi testado, ele foi provado, ele foi colocado na peneira do diabo. Foi sacudido para lá e para cá. Sim, meus irmãos. E depois você abre o livro de Atos dos Apóstolos e vai encontrar o quê? Um Pedro forte. Um Pedro realmente com vida espiritual saudável. Temos ali um homem de Deus, um homem maduro espiritualmente, que podia ser usado como vaso de bênção, e foi usado. Mas por quê? Porque foi permitido a ele o quê? Ser testado, ser provado. Caiu na tentação, mas Deus nunca abandonou o servo seu, tá? Por mais fraco que ele seja, de ficar pelo caminho. Deus não permite. O Espírito Santo nos resgata, nos levanta, nos traz de volta. Pode ter certeza disso, meus irmãos. E é isso que nós temos visto. É isso que nós vemos todo dia. Jesus Cristo restaurando, quando entra em Atos, após com Pedro abrindo a boca lá e pregando sermões lá de 3.000 conversão, 2.000 conversão. Isso mesmo.
porque o Pedro passou pela peneira do diabo. Ele gostou disso? Não, chorou amargamente, sofreu profundamente. E sentiu dores profundas por ter traído o Senhor. Mas sai dali um homem fortificado, sai dali um homem forte, sai dali um homem completamente firme. E também tem o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a segunda carta dele para Timóteo. Você sabe o que Paulo fala para Timóteo? Ele diz lá em 2 Timóteo 2,15, uma coisa muito conhecida da igreja. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Entenda bem essa palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, nós temos que entender que a mesma forma como Pedro é permitido cair, o apóstolo Paulo, quando vai se dirigir ao seu filho na fé, vai dizer a ele que na carreira cristã, tá? Como ele tinha um ministério de obreiro na casa do Senhor, Paulo diz a ele uma coisa muito simples: procura apresentar-te a Deus. A primeira coisa que o crente tem que botar no coração: procura constantemente apresentar-te a Deus, se colocar diante de Deus. Isso! Não é de qualquer maneira que eu posso me apresentar diante de Deus. Não é. Porque procura apresentar-te a Deus de uma maneira singular. Aprovado. Aprovado por quem? Aprovado pelo próprio Deus. Porque eu não posso me apresentar a Deus achando que eu mesmo me aprovei. Não. Eu sou aprovado por Deus, sou aprovado por Cristo. Por isso que o Tiago está escrevendo ali, ó. Depois de ter sido aprovado, né? Meus irmãos, nós vamos ter uma vida aqui na terra de testes, constantemente sendo testado. Os testes servem para fortificar. Sabe de onde vem no grego a palavra teste, de testar? Ela vem, meus irmãos, antigamente o banco não tinha, o dinheiro que andava não era papel, o dinheiro era moeda. E como é que as pessoas poderiam identificar a moeda? Eles mordiam ela, eles sabiam pela cor dela, eles jogavam ela no chão, e de acordo com o som que produzia, eles aprovavam ou reprovavam a moeda. Sabem por quê? Porque tinha um monte de casas, meus irmãos, que estavam cunhando moeda falsa. Pegavam lá um pedaço de latão, lá um pedaço de ferro lá qualquer, e cunhavam as moedas. E quando ela chegava no comércio, existiam algumas formas práticas de saber se aquela moeda era verdadeira ou não. Dali vem então o teste, provar. Eles provavam a moeda, se ela era ou não original. Tá? Daí vem essa palavra provar. Por isso que quando o Tiago está usando essa metáfora aqui, ele está lembrando lá disso aí, está trazendo essas conversas de lá da época dele. Tá? E aí vem a ideia gloriosa, né, de Paulo escrever para Timóteo e alertá-lo e avisá-lo de que procura apresentar-te a Deus. Mas não é de qualquer maneira que eu me apresento a Deus. Eu tenho que me apresentar a Deus aprovado. E não é só aprovado, não. Eu sou aprovado como obreiro, como alguém que trabalha para Deus, do que não tem do que se envergonhar, porque o ministério, porque o trabalho, porque a vida do crente, ela não pode ter nada que contradiz a palavra de Deus, porque senão vai passar vergonha. Por isso Paulo está registrando isso aqui, deixando bem claro: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, de que não tem nada de que se envergonhar. Tá? Você é obreiro, você vai estar lá na frente, você vai estar lá pregando o evangelho, você está lá na sua empresa, onde você estiver. Procura se apresentar como obreiro que não tem do que se envergonhar, tá? Que maneja bem a palavra da verdade. Porque quem não tem do que se envergonhar e é aprovado por Deus, ele tem uma razão de ter sido aprovado por Deus e de ser obreiro e de não se envergonhar. É por quê? Porque ele maneja bem a palavra de Deus a favor dele. A palavra de Deus se dirige primeiramente a ele. Por isso nós vamos entender o escritor aos Hebreus deixar claro lá que a palavra de Deus é semelhante a uma espada de 2 gumes. Porque uma é para cortar a nós mesmos, o outro gume é para cortar. Uma primeiro tem que cortar a nós. Corta a sua vida, tira a coisa ruim dela. Não é verdade? Então a palavra de Deus deixa isso no nosso coração bem claro.
Por isso que o Tiago está dizendo aqui, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Esse é o tipo do homem. O tipo do homem que procura apresentar-se a Deus aprovado. Não é, meus irmãos? Mas, meus irmãos, se nós não dermos ouvido, se o ser humano não der ouvido à palavra de Deus, não tem vida de oração, não busca em Deus a oração, então ele fica vulnerável. Ele fica vulnerável às tentações. Ele fica vulnerável por dentro, porque se existe uma coisa que nós não vamos ter domínio, é o pecado, que ele vem de dentro para fora. Não é? Aí quando vem a provação, e se nós não tivermos bem com Deus, bem com a palavra, bem com a oração, levando um padrão de vida adequado, meus irmãos, vai ter uma reação. A tentação, meus irmãos, vai provocar uma reação, viu? Uma reação difícil de nós realmente mudar o quadro. Tá? Porque quando nós não dedicamos, quando nós não buscamos, quando nós não temos uma vida dedicada ao Evangelho, à palavra de Deus em oração, e quando ficarmos expostos às provações, é quando fomos provados nas nossas áreas e vamos descobrir que não estamos resistindo, porque nós não queremos resistir, não buscamos a Deus em oração. Por isso a carta está aqui escrita para mim estudar a carta e botar em prática. Bota em prática, porque na sessão seguinte, depois de falar sobre a origem do bem, Paulo vai falar sobre mas é de Tiago. Tiago vai falar sobre a prática da palavra de Deus. O mesmo versículo, o mesmo capítulo. Sim, meu irmão. Se eu não estiver bem com a prática da palavra de Deus, eu não estiver bem com a oração diante de Deus, e eu não criar objeções, e eu não criar resistência, e eu permitir, tá? Em aceitar a aprovação e permitir que as tentações que saem do meu coração ceda a aprovação, aí nós vamos ter um pequeno problema, um problema grave. Sabe qual é? E essa ideia de aceitar, porque ele vai dizer aqui assim, ó, ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, como eu já disse aqui. Então a cobiça, depois de haver concebido. Preste bem atenção que a conversa está indo para um âmbito perigosíssimo, sabe por quê? Concebido, a ideia é agarrar para si. No grego quer dizer agarrar para si, conceber a ideia, aceitar a ideia, permitir que ela entre no coração, é agarrar para si. Né? Vem de uma metáfora do desejo sexual. Meus irmãos, o Tiago está usando aqui uma metáfora de fundo no texto dele de desejo sexual. Ele vai deixar uma coisa muito clara aqui. Agarra para si, né? Com um sentido de desejo sexual e cujos impulsos o ser humano segue. Os impulsos vêm de dentro para fora. Nós temos que compreender fatos, meus irmãos, a respeito da natureza humana, tá? Que Jesus Cristo, quando diz para nós que o mal reside no coração do homem, tá? E nós temos como inimigo, um dos grandes inimigos nossos é a nossa própria carne. E é evidentemente que o diabo vai saber usar isso aí. É evidentemente que ele vai usar uma prova, um teste conosco, permitido pelo eterno Deus, evidentemente, se nós formos fracos nisso, tá? Vai permitir, sim, sermos provados nessa área, tá? E sermos reprovados. Por quê? Porque quando cede, porque quando não resiste, aí você começa a gerar um problema. Você começa a gerar um filho, e é chamado filho do pecado. Por isso a metáfora. Exatamente. Vai gerar um filho chamado filho do pecado. Você observe bem aqui a palavra. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Depois que eu permito, depois que eu me agarro com a ideia, depois que eu me agarro com aquela prova, com aquela situação que está ao meu redor, me colocando sob prova, me colocando sob teste, e aí nasce a minha tentação e eu não tenho controle. E o que vai acontecer? Eu vou me agarrar àquilo, né? E quando se fala aqui de uma metáfora que vai usar a expressão de desejo sexual, que na realidade não existe algo tão poderoso contra um ser humano como o desejo sexual. Nós estamos vendo isso acontecer hoje aí. Desejo sexual está sendo vale para tudo, não é verdade?
E é interessante porque o ser humano, biologicamente, ele é tentado sexualmente pela visão, tá? E pelo tato, tá? E pelo som, tá? Estou notando quanta fragilidade existe nesses princípios. Quando Jesus diz que o homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou, tenha cuidado para aquilo que você está olhando, porque a reação vai vir de lá para cá. E vai bater de fato, ali a prova passa e me atinge. E quando me atinge é porque eu estou me demorando no pecado, estou me demorando na visão. Lembra do rei Davi com Batseba? Ele demorou lá no pátio da casa dele olhando para Batseba. Demorou demais. E o que aconteceu? Pecou. Meu irmão, vamos aprender um princípio simples. Você não pode evitar que um pássaro ou que um passarinho pouse na sua cabeça. Isso pode acontecer. Tá? Mas vou dizer uma coisa para você. Você não pode evitar que um pássaro pouse na sua cabeça, mas pode evitar que ele faça ninho. Ouviu? Pode evitar que ele faça ninho. E isso acontece. Se parou demais para meditar, olhar, já começou a conceber a ideia. Quando eu estou concebendo a ideia, logo em seguida vem uma outra reação, né? Dá à luz o pecado. Quando a ideia entra, o pecado já começou a trabalhar. O meu coração corrupto, mas todas as coisas começou a aceitar. E aí começa o processo do pecado. E começa, sabe qual é o processo do pecado? É aí eu começar a imaginar como Jesus nos ensinou que no coração, né, existem os maus desígnios. Ele está dizendo assim, você olha, você vai ver, você vai conceber e agora você vai trabalhar a ideia. Sabe como é que acontece? Você começa a elaborar um plano para levar aquilo para as consequências final. Porque o pecado, depois que se instala no coração, tá? Que vai ser concebido primeiro a ideia, depois o pecado está lá, depois que dá a luz ao pecado quer dizer, ele brota e começa a trabalhar, começa a agir, começa a elaborar plano. Você pegar pessoas que adulteram aí para lá e para cá, você vai ver que adultério não é uma coisa que não. Foi trabalhado, é trabalhada a ideia. Vem da paquera, e vem daqui, vem de lá. E isso não é só sexualmente, não. Em muitas áreas da nossa vida, o processo é esse. Isso começou no Éden. Eu estou pensando que a Eva chegou lá, pegou e caiu. Não. Foi trabalhado, passou muitas vezes, flertou com o pecado, elaborou a ideia, concebeu a ideia de comer um fruto bom para dar entendimento. Ela concebeu a ideia. Depois que concebeu a ideia, deu a luz ao pecado. Filho da concepção. E agora? Agora não acabou aí não. Que a coisa mais longe ainda. Viu? Agora, depois, meu irmão, da semente lançada, depois de ter entrado na mente, da cabeça começar a elaborar planos, aí nós temos um problema. Sabe qual é o nome desse problema? É que o desejo começa a alcançar algo. O desejo, a pessoa tem o desejo de consumar o ato. Isso. Antes ele fica na ficção. Antes ele fica na imaginação. Mas agora não. Agora ele deseja consumar o ato. Então ele vai perseguir até conseguir executar. Quando ele acaba de executar, Tiago vem e diz aqui, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, sabe como é que chama o filho do pecado? A morte. Mas ninguém vai lembrar disso antes. Não vai. Ninguém lembra que depois que cair está morto. Isso mesmo, morreu espiritualmente. Literalmente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Concebeu a ideia. Deu a luz ao pecado. Isso. Consumou o pecado. Qual foi o filho do pecado? A morte. Morte eterna. Porque só Jesus Cristo pode nos dar a vida de novo. Por isso que nós estamos observando Tiago trabalhando com essa ideia. Tá? Por isso que nós vamos ver isso. Depois da semente for lançada, o desejo alcançado e consumado, gera um filho que tem um nome. Ele já vem com um nome, não é você que dá nome não. Ele já nasce com um nome. Chamado morte. Morte espiritual. Aí depois vem as consequências da morte. Depois que comete tudo isso, meus irmãos, o que vai gerar daí
É chamado de cheiro da morte. Você sabe o que é o cheiro da morte? Sabe que quando a Bíblia nos ensina a respeito do cheiro de morte? Cheiro de morte é cheiro de podridão, é cheiro de carne morta. É isso que a Bíblia nos ensina. Tá? E nós temos que aprender muitas coisas importantes nessa direção que o apóstolo Tiago está dizendo para nós aqui, nos levando numa determinada direção para nos mostrar claramente, para não brincar com o pecado. Por isso que ele vai dizer no início, aqui no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Sim, meu amado irmão, você que está me ouvindo, preste bem atenção. Nós não podemos brincar com o pecado. O que nós temos que fazer é orar, buscar, perseverar para evitar cairmos no pecado e morrer espiritualmente. Porque depois que morre espiritualmente, se só tem um caminho. Jesus. E glória a Deus. Que Jesus está sempre conosco, nos dando vida, nos fortalecendo, nos tirando e trazendo a vida de novo. Amém para isso, meus irmãos. Eu vou concluir com Romanos 6, 23. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos e deixa lá no capítulo 6, versículo 23, o seguinte recado para os romanos e para nós também. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas não desanima, não. Não. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bênção, hein? Tem sempre uma esperança, velho. Às vezes vai levando esse irmão, você pensando que não vai ter mais saída. Vai. Jesus Cristo está sempre lá. Sempre, sempre, sempre. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você caiu, se você está desviado, se você está longe, se você cometeu pecados graves diante de Deus, lembre-se de uma coisa. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Arrependa-te de teus pecados. Volta-te para Ele. Devemos voltar para o Senhor. Vigiar e orar sem cessar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar então esse momento de culto diante de nosso Deus, tá? Com uma oração. Eu queria comunicar aos irmãos que nós estávamos orando por um irmão que estava com Covid no hospital. Ele veio a falecer, tá? Faleceu hoje. Ontem, né? Ontem, né? Faleceu ontem. E, meus irmãos, vamos orar pela família, né? Vamos orar pela esposa dele, para que o Senhor Deus venha confortá-lo. Tá? É o Tolentino, tá, meus irmãos? Ele era nosso amigo, trabalhava lá no Provida, inclusive fazia parte da diretoria, diácono da igreja. E eu gostaria que os irmãos orassem, então, pela sua esposa, tá? Para que o Senhor Deus a conforte. E outras pessoas por aí, meus irmãos, que estão passando por problemas semelhantes, ou estão com algum parente, algum amigo, algum irmão internado com Covid. Vamos continuar orando para que o Senhor Deus venha nos fortalecer dia após dia. Vamos orar então. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecido por esse momento que podemos estudar a Tua Palavra como uma advertência contra o pecado. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada cristã, estando atento, ó Deus, perseverante, ó Pai, em buscar a Tua sabedoria, em buscar as Tuas sagradas Escrituras, termos vida de oração diante da Tua santa presença. Perdoa, ó Pai, o nosso pecado, as nossas falhas diante de Ti. Nós te pedimos estas bênçãos, ó Deus, e que Tu esteja tocando no coração daqueles que estão desviados, daqueles que abandonaram, daqueles que ainda não encontraram Jesus Cristo como seu Salvador. Fortaleça-nos, faça-nos crescer espiritualmente debaixo de Teus cuidados. É o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. A Juscelene pediu para continuar orando pelo Iveson, que vai fazer uma cirurgia. Vamos orar pelo Iveson, gente.
E a Berenice pediu pela ex-sogra dela, que está entubada. Vamos orar pela sogra da Berenice. Ex-sogra. Meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, e cantar-te O Cristiano Penquis também pediu oração pela família. Vamos orar, Cristiano. Vamos orar pela sua família. Vou até anotar aqui, hein? A Lindinalva está perguntando se é o irmão Antônio Tolentino de Itajaí que faleceu. Isso mesmo, é ele mesmo. É Cristiano, né? É, Cristiano, pediu oração pela família. Oração pela família. A Rose Bin colocou: Deus abençoe, pastor. Sou de Poá, São Paulo. Eu e meu marido estamos acompanhando os cultos. Que bênção. Deus te abençoe, querida. Abençoe você, sua família, seu marido, tá? O Cristiano Penquis colocou: um dia quero conhecer o pastor Durval pessoalmente. Se Deus permitir, podemos nos conhecer. Até domingo, se Deus quiser.